assunto para a gente abrir a conversa com o nosso colunista, o economista Paulo Rabelo de Castro. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Me lembro, professor, que esse assunto começou a ser aventado pelo governo federal lá no ano passado, quando a inflação dos alimentos estava bombando. No último índice que a gente divulgou aqui, a inflação já recuou bastante, talvez até feche o ano dentro do teto da meta. Mas, na prática, essa mudança em regras para vale-refeição mudam alguma coisa na vida de quem recebe esse benefício, professor? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Muda sim, Thaís, e muda para melhor. Muda de diversas maneiras. Uma delas é o efeito que pode ocorrer sobre o preço de alimentos, tanto nos supermercados quanto principalmente em bares e restaurantes. E eu explico por quê. Essas operadoras de cartões, que são de dois tipos, o cartão alimentação, que é utilizado nos supermercados para compras de mantimentos, e o vale-refeição, que é utilizado para compra de alimentos prontos e consumidos fora de casa. Esses dois tipos de vales, que são concessões, são benefícios dados pelas empresas aos seus funcionários, isso representa uma moeda, um dinheiro carimbado para o uso alimentar. E ele já está pago desde o dia em que a empresa paga a operadora do cartão pelo uso que o funcionário fará. O que acontece? A operadora, várias operadoras, e são várias, porém poucas, que dominam amplamente esse mercado, utilizam o seu poder econômico para procrastinar a troca nos cartões. Agora já é eletrônico, antigamente ainda tinha o papelzinho, mas de qualquer maneira, eletronicamente seria até mais fácil que a operadora imediatamente ressarcisse o supermercado, a loja ou o bar ou o restaurante num prazo mínimo, 1 dia, 2 dias. Esse prazo de ressarcimento, em alguns casos, se aproxima de 60 dias, Cláudio Berto. De forma que aí tem alguma coisa esquisita nesse relacionamento econômico. O economista costuma chamar isso de um oligopólio, quando um poder econômico de poucos utilizam-se desse poder econômico sobre comerciantes que têm menos vantagem nessa negociação. Além do mais, uma série de taxas são cobradas em cima, elevando, portanto, o custo da utilização disso que seria uma mera moeda de alimentação. Esse custo, mensalmente, ultrapassa, muitas vezes, 5%. Há casos em que isso chega a 6%, 7%, 8%, que é um absurdo. Então, o que fez o governo? Ontem, esse decreto do presidente Lula, em boa hora, já até tardiamente, ele trouxe limites para esse poder econômico das operadoras, em 3,6% a taxa mensal máxima e em 15 dias o prazo máximo de ressarcimento. O que acontece? Bares e restaurantes, em menor grau os supermercados, vão poder receber em menos tempo e, portanto, isso já significa um ganho de pelo menos 1 a 2% sobre o valor efetivo daquela venda, tendo em vista o custo dos juros embutidos. Portanto, isso pode ser transferido em parte ou no todo como vantagem para quem consome esses alimentos, quer fora de casa, quer nos supermercados. Portanto, está de parabéns o governo por ter feito essa regulamentação que, como disse, já era devida desde do fim de 2022, quando a Lei 14.442 foi promulgada ainda no governo Bolsonaro. Lula agiu bem. Além do mais, ele está dando portabilidade e interoperabilidade, o que significa que esses cartões já podem ser utilizados em qualquer maquininha e que poderão também
o usuário mudar de bandeira caso queira. Isso, como se vê, é uma vantagem que bota o cliente, o usuário, o trabalhador no centro dessa preocupação e, obviamente, não tem nada a ver com a prejuízo qualquer que seja a utilização desse benefício. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. A gente fica assim desconfiado de tudo que é relativo a governo, a decisões governamentais, até porque esses caras são muito malas, né? Então, qualquer governo. E, portanto, é preciso prestar muita atenção. Eu estava intrigado, sabe, professor, com uma atitude do governo Lula, da área econômica, sobretudo. Eles nunca divulgam, não divulgaram em momento algum, o número de trabalhadores que seriam beneficiados com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso representa quantas pessoas, né? Pois bem, qual o percentual, e aí nós fomos atrás dessa história e encontramos a explicação com especialistas, advogados tributaristas, indicando que mais de 80% dos trabalhadores nessa faixa de rendimento já são isentos do imposto de renda. Portanto, o que sobra de verdadeiramente beneficiados com a medida são menos de 20% de todos os trabalhadores que recebem até R$5.000. E isso foi usado com muita esperteza pelo governo, né, como um factoide ali, mobilizou as atenções durante meses, né, o país só falava nisso, etc. e tal, mas os próprios beneficiados sabem que isso, pelo menos em 80% dos casos, é uma imensa lorota. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Porque a gente está aqui também para desmistificar coisas, né? Conceitos e verdades absolutas. E eu gostaria o que é que o senhor acha dessa avaliação desses tributaristas. Tem essa coisa que é comum neles, o percentual é sempre o mesmo, mais de 80%. Eu achei isso muito intrigante, como o país todo não sabia disso. Cláudio, bom dia. É uma questão de estatísticas. Você sabe que um ditado famoso diz que você tem 3 tipos de mentiras. Mentiras comuns, grandes mentiras e estatísticas, que são frequentemente mentiras maiores do que as grandes mentiras. E por quê? Porque as pessoas ouvem o que querem. E aquele que transmite uma informação estatística nem sempre diz qual é o prazo em que aquela estatística a qual se refere e qual a medida e assim por diante. É o que acontece no seu caso. A isenção para quem recebe até R$5.000, na realidade, está capturando pessoas que estão na faixa que já era tributada antes, que começava e começa até esse ano em cerca de, se eu não estiver errado com a vírgula, cerca de R$2.800. Ou seja, é quem ganha na faixa de R$2.800 a R$5.000, portanto, aí falando já da classe média baixa, como a gente costuma se referir, é que é beneficiado. Ora, e quem está abaixo de R$2.800 mensais de rendimento e que é trabalhador formal? Esses já eram isentos. E, portanto, na realidade, o governo está trombeteando que fez uma grande vantagem, mas, de fato, essa grande vantagem se aplica àqueles trabalhadores que já estão, vamos dizer assim, na faixa superior do ganho salariado de classe baixa, média baixa e classe média. Para você ter uma ideia, o salário real do brasileiro, na média, o salário hoje está circulando na faixa de cerca de R$3.000 mensais, 3.000 e poucos reais. Portanto, na realidade, significa que mais de metade da população, e isso bate com a informação do seu tributarista, ela já era isenta. Mas o governo, de fato, ele não mentiu, ele simplesmente está trombeteando
que ele fez mais do que realmente fez. Houve, na realidade, um ajuste da tabela do imposto de renda devido, tendo em vista o congelamento durante anos e anos a fio. E, obviamente, nós vamos conviver com propagandas eleitorais decorrentes desse ajuste de tabela. Sabe que eu lembrei, professor, uma frase do Joelmir Betting, jornalista que durante tanto tempo sentou aqui nessa bancada no Jornal Gente, que era a seguinte: ele era um ótimo frasista, né? Ele falava assim: estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Exatamente como você colocou aqui pra gente. Te agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista, sempre conosco aqui às quartas-feiras no Jornal Gente. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Bom dia, bancada. Quero mandar um abraço para a Sônia lá em Paris, mas também mandar Tudo bom, um abraço professor. Não deu Pedro. tempo de perguntar hoje por causa do nosso tempo, mas um grande abraço para o senhor. Um abraço também para ti, bonjour, e um abraço com tucupi para o Pedro, lá em Belém do Pará. Com jambu e tudo. Isso aí. E cuidado que o jambu deixa a sua língua meio amortecida, viu? Jamais, viu, Sabido professor? esse professor Paulo Rabelo. Aliás, o Pedro Campos, que está agora falando direto de Belém do Pará, cobrindo a COP, volta aqui na sequência no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.